alunos? Vocês fizeram a leitura da página 207 e da 209. Então, nesta aula agora nós vamos fazer, então, as atividades deste conteúdo. Vamos aprender a fazer os fatoriais, tá? Aprender a calcular fatoriais e as permutações com repetição, tá bom? São os anagramas com letras repetidas. Então, aproveita essa explicação, faça a atividade da melhor forma possível. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo, verifique como é que faz, tá bom? Entre em contato comigo no WhatsApp, no Classroom, beleza? Então, a aula está vindo aí na sequência. Tenha uma boa aula e até a próxima. Valeu! Em si, o que é fatorial? O que é um número fatorial? Pessoal, fatorial nada mais é que você pegar um determinado número, tá? Exemplo, número 5. Qual é o fatorial de 5? Nada mais é que você multiplicar o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Isso daqui é 5 fatorial. Tá? Matematicamente, pessoal, 1 fatorial nós temos essa determinação. Pn, que é fatorial de n, ou n com a exclamação que chama n fatorial, ou fatorial de n. Tá? Professor, na matemática, o que significa fatorial? Nós temos essa determinação aqui. Ó. O n fatorial se trata do seguinte: o número n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, imagina, se eu tenho aqui o número 8, qual seria o fatorial do 8? Dentro dessa determinação aqui, nós teríamos que 8 fatorial é igual a 8 vezes, abre parênteses, 8 menos 1 vezes, abre parênteses, 8 menos 2 vezes, abre parênteses, 8 menos 3. E assim sucessivamente até nós chegarmos, né, a 8 menos 7. Tá? Que 8 menos 7, no caso, seria 1. Aí nós teríamos o final da multiplicação. Tá bom? Nós podemos fazer isso com o número 5, que é um número menor aqui, que nós podemos fazer essa determinação. Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes, abre parênteses, 5 menos 1, fecha parênteses, vezes 5 menos 2, fecha parênteses, vezes 5 menos 3, fecha parênteses, vezes 5 menos 4, fecha parênteses. Observe, 5 vezes 5 menos 1, 4. Lembra, fazer entre parênteses primeiro para depois fazer a multiplicação. Vezes 5 menos 2, 3. Vezes 5 menos 3, 2. Vezes 5 menos 4 é 1. Então, a determinação de 5 fatorial, nós temos isso. Matematicamente, nós temos todo esse desenvolvimento. Porém, não é necessário a gente desenvolver os cálculos com esse desenvolvimento. Vocês precisam saber da onde que surgiu um fatorial, como que ele surge, né, qual é o processo matemático que nós temos do desenvolvimento da conta. Porém, vocês podem fazer de forma direta, tá bom? Aqui nós desenvolvemos de forma bem básica, passo a passo. Nós temos aqui agora o final da determinação. Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4, 20, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, vezes 1. Então, 60 vezes 2 é 120, né? 120 vezes 1. E nós sabemos que todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, 120 vezes 1 é igual a 120. Tá? Então, 1 fatorial é isso, tá, pessoal? Aqui nós temos a determinação. N fatorial igual a n vezes n menos 1. Fecha parênteses, n menos 2. Fecha parênteses, assim por diante. Tá bom? E aqui nós temos outra determinação muito interessante na matemática. Zero fatorial. Pessoal, o zero fatorial não se enquadra nesta aplicação, tá? É uma determinação matemática. Então, todo zero fatorial é igual a 1. Tá? Zero fatorial é igual a 1, determinação matemática. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Fatorial, nós temos essa definição. Também uma definição de fatorial, nós temos essa determinação matemática. Então, quando eu quero um fatorial de um número, o que eu faço? 7 fatorial. Isso daqui, matematicamente, é uma determinação de que o 7 vai ser multiplicado por 6
depois por 5, por 4, por 3, por 2 e por 1, tá bom? Basicamente é isso, tá? O fatorial se trata disso. Eu vou apagar aqui, vou fazer alguns exemplos, tá? Fica aí na tela. Então estamos de volta, agora com alguns exemplos de fatoriais, tá bom? Exemplos um pouco mais básicos, depois nós vamos fazer alguns exercícios mais aprofundados com fatorial. 4 fatorial, então nós temos que o 4 vai multiplicar por 3, por 2 e por 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, 24 é a mesma coisa que 4 fatorial. 6 fatorial, nós temos então 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360, vezes 2, 720, vezes 1, 720. 12 fatorial. 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Verificar, pessoal, conforme maior o fatorial é, mais multiplicações você tem que fazer. Então, observe o tamanho dessa multiplicação que eu vou ter que fazer. 12 vezes 11, o resultado vezes 10, depois do resultado vezes 9 e assim sucessivamente, tá bom? Mas observe, eu sei que 6 fatorial é quanto? 720. Então, eu posso determinar que daqui em diante, não é 6 fatorial? Ó, se eu cortar essa parte, isso daqui não é a mesma coisa que 6 fatorial. Observa, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1, multiplicação. Então, isso aqui eu posso substituir por 720. Quando vocês estiverem fazendo a continha, vocês podem proceder dessa mesma forma, tá? Então, vezes 720. Tá? Agora eu tenho que fazer as multiplicações aqui, uma por uma, tá? Uma por uma. Não vou fazer porque o vídeo vai ficar muito comprido, mas eu vou fazer aqui, eu vou passar já as respostas para vocês, tá bom? Mas tem que fazer no rascunhozinho certinho, passo a passo. Tá? Então, 12 vezes 11, no rascunho. Resultado vezes 10, no rascunho. E assim sucessivamente, tá bom? Vou fazer aqui embaixo, vou aproximar o vídeo aí, vou fazer o cálculo, mas vocês vão ver só as respostas finais aqui embaixo, beleza? Então, o valor numérico é esse. 479.100.600. É muito grande. Então, pessoal, o fatorial ele tem esse desenvolvimento, tá? Dá um valor muito grande. Às vezes dá um valor pequeno, tá? Mas uns fatoriais muito altos. Então, basicamente é isso. Isso daqui é fatorial, tá? Então, nós vamos fazer alguns exercícios básicos de fatorial. Depois, vamos fazer operações com números fatoriais, tá? Operações entre fatoriais. Daí é para a nossa próxima aula ainda. Então, eu vou trabalhar com vocês fatorial e depois a gente vai para permutação com repetição, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, nós estamos aqui agora com a permutação, né? Agora com anagramas com repetição. Tá? Nós temos aqui um anagrama simples, né? A palavra balde. Como vamos fazer esse anagrama? Nós sabemos que o anagrama em si, nós temos que contar a quantidade de letras que nós temos e multiplicar de forma fatorial. Agora nós sabemos o que é fatorial. Tá? Então nós vamos fazer agora essa analogia. Então, nós temos quantas letras aqui? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então nós temos 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui, pessoal, nós podemos fazer a analogia seguinte. É a mesma coisa que 5 fatorial. Então nós temos 5 fatorial. Na verdade, é 5 vezes 4, que vai dar 20, vezes 3, 60,
vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, pessoal, a quantidade de anagramas possível com a palavra balde é 120, que é a mesma coisa que 5 fatorial. Tá? Agora, quando há repetição de letras, nós temos que seguir essa regra aqui da permutação do anagrama, tá bom? Porque nós temos repetição de letra. Não se assuste com essa fórmula, tá? Porque ela tem algumas letrinhas aqui, letras gregas, né? Alfa, beta, etc. Nós vamos trabalhar de forma bem básica e bem interessante, tá? O que seria esse n fatorial? Nada mais é que a quantidade de letras desse anagrama, dessa palavra. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 fatorial. Dividido pelo quê? Aí, pessoal, nós temos que ver as palavras que se repetem aqui, as letras que se repetem. Daí, pessoal, nós temos que ver as letras que se repetem. No caso, nós temos A, que se repete aqui 3 vezes, né? Temos 3 As. Então, a palavra A se repete 3 vezes. A palavra N se repete 2 vezes. Então, N se repete 2 vezes. Tá? A palavra B só tem uma vez ali. Então, o que eu vou fazer? Essas palavras que têm repetição se enquadram aqui na fórmula, tá? Não é porque tem 3 que tem que ter 3, pode ter mais de 3. Mas nós temos somente 2, tá? O que acontece? Nós vamos trabalhar com fatorial. Então, o A se repete quantas vezes? 3. Então, nós temos 3 fatorial. O N se repete quantas vezes? 2. Então, nós temos 2 fatorial. E nós vamos agora desenvolver esse cálculo. 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial, você pode trazer aqui para baixo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Nós temos 2 fatorial e 3 fatorial. Tá? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, nós temos 360. Vezes 2, 720. Vezes 1, 720. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 1 é 12. Então, nós temos aqui 720 dividido para 12. Vamos fazer o cálculo no rascunho. Nós temos 72 dividido para 12, nós sabemos que é 6. É o 0 na chave 60. Então, o valor numérico aqui da quantidade de anagramas possíveis com a palavra banana são 60, tá bom? São 60 fórmulas diferentes. Professor, mas por que tem que fazer dessa forma? Pessoal, a palavra banana, quando você fazer um anagrama, tá, com repetição dessa forma, B, vamos pegar o A, vamos agrupar os 3 A, B, A, e vamos agrupar os 2 N's. Pessoal, como aqui eu tenho 3A, qual é o A que está primeiro, qual que é o A que está segundo, qual que é o A que está terceiro? Sendo que a palavra é a mesma, B-A-N-N. Então, aqui eu tenho a repetição desses 3 elementos, porém, se eu fazer a troca desse A para esse A na primeira posição, continua a mesma palavra, não tem diferenciação. Tá? Daqui e aqui não tem diferença, porque é o mesmo elemento, o A é o mesmo elemento. Então, essa palavra formada e essa palavra formada embaixo, elas não têm diferença nenhuma. Por mais que você trocou esse A aqui, que estava nessa posição, você colocou ele aqui. Porém, não tem diferenciação nenhuma, porque é o mesmo elemento. Então, quando você fazer a troca dessas letras, e a troca dessas letras que são iguais, elas vão permanecer a mesma palavra. Por isso que nós temos que fazer esse processo, tá, desse anagrama. Beleza? Então, tá aí o anagrama com repetição. É um pouquinho longa a resolução, mas é bacaninha de resolver. E vocês vão fazer alguns exemplos, tá? Então, a aula de hoje é isso. Até a próxima aula. Valeu!